pessoal, vamos então conversar sobre a parte de controle de estoque para as obras do projeto SHS. Então, a ideia desse material didático sobre controle de estoque é facilitar ao usuário controlar as quantidades dos materiais que chegam na obra, que são utilizados na obra, que são consumidos na obra, a quantidade de materiais que ainda existe no almoxarifado, como saldo de estoque, ok? Então a ideia desse material é permitir um controle maior, principalmente dos materiais da obra, da quantidade de materiais na obra, tá? A planilha de controle de estoque, ela foi desenvolvida em 4 abas, tá? Que é a aba de cadastro de materiais, nós temos a aba de estoque diário, nós temos também a aba de controle de estoque e finalmente a aba de consulta, tá bom? Vamos explorar então a aba de cadastro de materiais. Nós temos aqui uma pequena tabela nessa planilha, cuja primeira coluna trata do código dos materiais, tá? Esse código ele já vem preenchido junto com a planilha. O preenchimento dele, então, o usuário não vai precisar se preocupar, tá? Lembrando que o usuário só deve preencher as células que estão em branco na planilha, ok? As células que estão coloridas são células que contêm programações, fórmulas para o cálculo automático, então o usuário não deve mexer nessas células, tá? A segunda coluna dessa tabela trata da descrição dos materiais, ou seja, seria o nome dos materiais. E a terceira coluna trata da unidade em que o material ele é medido de alguma maneira, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o material número 1 seja aço CA50 de diâmetro 10 milímetros. Então, a pessoa escreveria aço CA50 10 milímetros, aqui na descrição, o usuário iria cadastrar esse material e na unidade, por exemplo, ele poderia botar quilos, ou poderia botar barras de 12 metros, enfim, a unidade em que o material for medido, né? O cimento, normalmente a unidade que deve ser considerada seria saco ou quilo, mas saco de 50 quilos é o mais usual. A areia, por exemplo, a unidade da areia é o metro cúbico. Janelas, por exemplo, aí você já está falando de unidade, né? Então a própria unidade de medida, ela pode ser considerada aqui a unidade, o termo unidade propriamente dito, tá? Tábuas de 30 centímetros por 3 metros. Na medida em que eu especifiquei o tamanho da tábua, eu também posso considerar por peça ou por unidade, né? Se você quiser utilizar o termo peça ao invés de unidade, também é possível, tá? Selador, você pode trabalhar com galão, por exemplo. Prego, você pode trabalhar com quilos, tá? Azulejo, cerâmica, metros quadrados. Tubos, você pode trabalhar em metros, ou se você especificar que a vara de um tubo tem 3 metros, você pode trabalhar com peça ou unidade, tá? Enfim, para os diversos materiais que compõem a obra, a ideia seria cadastrar esses materiais no primeiro momento e colocar a unidade em que eles são medidos, tá? Essa é a primeira tarefa, então, que a pessoa responsável pelo controle de estoque ela deve fazer. Essa planilha ela foi desenvolvida para contemplar um total de até 200 materiais, tá? Então a ideia é que você priorize os materiais que precisam ser controlados. Se esse número ultrapassar 200, mas isso não necessariamente vai acontecer, tá? A próxima guia de planilha ela é a guia de estoque diário, tá? A ideia seria o seguinte, que o almoxarife, que é a pessoa responsável pelo controle do estoque, que ele preencha de forma manual as entradas e saídas dos materiais no estoque durante o decorrer da semana
e no final da semana ele atualize a planilha de controle de estoque. Então, durante a semana, você vai ter um controle de estoque manual, um registro dessas quantidades num formulário que seria esse formulário de estoque diário, e ao final da semana você lança um resumo das quantidades na planilha de controle de estoque para ela te apresentar os resultados de saldo, por exemplo, dos materiais que estão no estoque, tá? Então vamos dar uma olhada nesse formulário de estoque diário. Nós temos aqui a data, então seria um formulário de preenchimento diário, a pessoa tem que preencher aqui com a data, né? Primeira coluna, nós temos aqui a letrinha S/R/E, ok? É para você registrar o tipo de movimentação de estoque. A letrinha S significa saída do estoque. Vamos supor, uma pessoa foi buscar 10 sacos de cimento não almoxarifado. Então, essa movimentação de 10 sacos de cimento não almoxarifado representa uma saída do estoque. Então, nós estamos nos referindo aqui, seria o caso da letra S, tá? Caso você tenha uma outra movimentação, por exemplo, vamos supor que ao final do dia de trabalho, daqueles 10 sacos que foram retirados do estoque no início do dia, vamos supor que tenham retornado ao estoque no final do dia 2 sacos de cimento. Então, essa movimentação dos 2 sacos de cimento, ela tem que entrar com a letra R. Então, essa letra R representa o retorno dos materiais ao estoque, tá certo? E a letra E representa a entrada de materiais no estoque. O que seria a entrada de materiais no estoque? A entrada vinda de fora da obra. Por exemplo, vamos supor que você tenha recebido um carregamento de sacos de cimento com 100 sacos. Então, esses 100 sacos eles iriam entrar no estoque com a letrinha E de entrada, tá certo? Então, a primeira coluna do formulário ela se refere ao tipo de movimentação do estoque, tá? A segunda coluna ela trata do código do material que está sendo movimentado. Então, qual é o código que você vai preencher aqui? O código que você cadastrou aqui na planilha de cadastro de materiais. No exemplo anterior, a gente tinha cadastrado cimento de saco de 50 quilos, tá? Teria o código número 2, certo? Então, nesse formulário de estoque diário, você preencheria aqui com o código número 2, se for o caso da movimentação do material cimento, tá? É por isso que você tem que antes preencher a guia de planilha de cadastro de materiais, para poder saber o código de cada material. Não daria para você escrever todos os materiais aqui, a planilha ela é uma planilha bem condensada, então a ideia do código é justamente simplificar aqui o lançamento, tá, do formulário. A próxima coluna trata da LP. O que seria a LP? É a linha de produção, tá? Então, conforme vocês sabem, o empreendimento do projeto SHS, ele foi organizado num sistema de linhas de balanço que representa um conjunto de atividades que uma determinada equipe deve fazer ao longo do tempo, né? E o estágio em que aquela equipe deve estar em cada momento na obra. Esse é o conceito de linhas de balanço. Cada equipe tem a sua linha de balanço, né? E o projeto também foi organizado em linhas de produção, que é aquele número de casas que vão ser construídas ao mesmo tempo por uma equipe, tá? Então, aqui a pessoa que está fazendo o controle de estoque deverá registrar para qual linha de produção esse material está indo. Então, vamos supor que a equipe de estruturas, fundações e estruturas, que é o grupo de trabalho número 1, vamos supor que eles tenham solicitado 10 sacos de cimento aqui pela manhã, no almoxarifado, e para realizarem o trabalho na linha de produção número 3. Então, o almoxarife iria perguntar para essas pessoas que
estão solicitando essa retirada do material do estoque, em qual linha de produção que eles estão trabalhando iria registrar aqui, linha de produção número 3. Ao mesmo tempo, se eles devolverem o material no final do dia, ele também tem que considerar aqui que foi devolvido na linha de produção número 3, tá? Então isso é interessante para que se possa ter um controle do consumo de materiais por linha de produção, tá bom? A próxima coluna representa a unidade do material. Então, se estamos falando de cimento, por exemplo, essa unidade seria saco de 50 quilos, né? A outra coluna, a quantidade do material que foi movimentada, né? Então, seja a quantidade que saiu, a quantidade que retornou, a quantidade que entrou. Lembrando que essas movimentações devem ser registradas de forma separada, uma em cada linha, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu retirei o material do estoque no início do dia, 10 sacos de cimento, e retornei com 2 sacos ao final do dia. São 2 movimentações, elas têm que ser registradas de forma separada no formulário, tá? Então, uma movimentação de saída de 10 sacos e a outra a movimentação de retorno com 2 sacos de cimento. E a próxima coluna é a coluna do responsável pela solicitação. Então, que seria basicamente o nome da pessoa que solicitou aí esse material, para que se possa ter o controle para onde esse material está sendo aplicado, tá? Então, esse formulário aqui de estoque diário, ele precisa ser preenchido ao longo da semana, de forma que, ao final de uma semana de trabalho, a pessoa possa subtotalizar aqui a quantidade de materiais que entraram naquela semana, a quantidade de materiais que saíram e a quantidade de materiais que retornaram para o estoque naquela semana, tá? Então, com base nesse preenchimento desse formulário, nós vamos para a próxima aba de planilha, que é a aba de controle de estoque, certo? O controle de estoque, ele vai justamente te dar os resultados que você precisa saber sobre o consumo desses materiais, tá? Então, observa aqui, na parte de cima, nós temos um campo chamado de consulta, certo? A consulta, você pode entrar com o nome do material, por exemplo, cimento, aqui, tá? E ele vai fazer uma busca naquela lista de cadastro de materiais e vai te dar o código do lado e vai colocar numa cor diferente onde está aquele material para que você possa mais rapidamente fazer o lançamento das quantidades que você precisa, tá? Então, por exemplo, no caso do cimento, o código é o código número 2, você pode observar que ficou colorido aqui de laranja a coluna do cimento, aqui, tá? Que vai das colunas I até a coluna M, tá bom? Então, observa, código do cimento, código 2, descrição cimento, unidade de sacos. Nós temos em seguida as linhas, as células, que são células de resumo das quantidades acumuladas que foram movimentadas no estoque até esse momento, tá? E logo em seguida você tem as semanas, ok? Então você percebe aqui, nós temos aqui de semana 1 até a semana 120, tá? Que corresponde a um pouco mais de 2 anos de trabalho. Então, as planilhas do projeto SHS, elas foram pensadas para esse horizonte de tempo máximo de obra. Em torno de 2 anos é o máximo que se entende que essas obras aconteceriam, tá? Esse xizinho, se você clicar no xizinho ao lado de cada semana, você vai abrir a semana para lançamento, tá? Então, por exemplo, a semana 1, você observa que ela é composta por 20 linhas, que correspondem às linhas de produção. Então, LP1 é a linha de produção número 1, LP2, linha de produção número 2, assim por diante, até a linha de produção número 20. Tá? Então,
A ideia é que você faça o lançamento das quantidades, por exemplo, de cimento consumidas nessa semana, dentro dessas linhas correspondentes às linhas de produção. Então vamos supor que em relação ao material cimento, você tenha tido no início da semana uma entrada de 20 sacos, e aí você preenche na célula aqui, ó, semana 1, né? Na linha da semana 1, correspondente à coluna de entrada, você preenche a quantidade de 20, por exemplo. Tá? Observa que na coluna de saldo desse material aparece também o número 20. Então, se você não registrou nenhuma saída, aquele material que entrou é justamente o material que ainda está no estoque, é o saldo de estoque. O saldo de estoque é isso, é o material que permanece no estoque ainda para ser usado, para você saber quanto de material você ainda tem para usar. Tá? Agora vamos supor que ao longo dessa semana 1, você tenha consumido os seguintes materiais. Vamos supor que você consumiu 2 sacos na linha de produção número 1, então você preenche aqui na coluna de saída, preenche 2. Tá? Vamos supor que você tenha consumido também na linha de produção número 2, 5 sacos, e vamos supor que a linha de produção número 3 você tenha retirado do estoque 4 unidades. Tá? Então observa aqui que apontou um consumo de 11 sacos de cimento e um saldo de estoque agora de 9 sacos de cimento. Tá? Agora vamos imaginar que ao longo dessa semana, na linha de produção número 2, eu tenha retirado 5 sacos, mas tenha retornado para o estoque 1 saco. Tá? E na linha de produção número 3 também, eu retirei 4 sacos, mas retornou 1 saco para o estoque. Tá? No final, somando, né, a quantidade de sacos que retornaram ao longo da semana toda para o estoque. Tá? Então, observa como mudaram os cálculos aqui. Agora, a saída, a quantidade que saiu do estoque, está registrando 11 unidades. Tá? Então, no total, foram retirados do estoque 11 sacos de cimento. Retornaram para o estoque um total aqui de 2 sacos de cimento. Foram efetivamente consumidos 9 sacos de cimento. Como é que você sabe o valor da quantidade de material que foi consumido? É o material que saiu do estoque menos o material que retornou para o estoque. Tá? Naturalmente, essa planilha ela não tem capacidade de identificar roubos e extravios. Tá? Então imagina-se que o material que saiu do estoque e não retornou para o estoque, aí pode ser que ele tenha sido efetivamente consumido na obra. Tá? E o saldo de estoque representa a quantidade desse material que ainda está no estoque disponível para uso. Tá? Bom, terminado aí o lançamento da semana 1, a ideia seria você prosseguir com esse registro semana a semana. Então, por exemplo, na semana 2, vamos supor que tenha entrado mais 10 sacos de estoque e saiu para a linha de produção número 4, 5 sacos. Então, observa. Na semana, você teve uma entrada de 10 sacos, saíram 5 sacos. Nessa semana foram consumidos 5 sacos e o saldo de estoque, então, no final dessa semana foi de 16 sacos. Certo? Porque já existiam, né, 11 sacos no estoque da semana anterior, que é a semana número 1. Então, esse saldo é o saldo acumulado. Né? Tá? Então, com base nisso, você consegue ter uma ideia da quantidade de todos os materiais que existem no seu almoxarifado, por meio dessa planilha. Por fim, nós temos a última aba de planilha, que é a aba de consulta, onde, de uma forma bem mais prática, você pode selecionar o material que você quer visualizar. Então, por exemplo, vamos selecionar aqui o cimento, né? Clicando na setinha aqui, cimento, e automaticamente vai aparecer o código do material, a unidade do material
e um resumo da movimentação de estoque. Então, eu tenho aqui 30 unidades no total, que entraram até hoje na minha obra, né, segundo o exemplo que eu fiz. Saíram 16 unidades, 16 sacos ao total, retornaram 2 sacos, foram efetivamente consumidos 14 sacos e restam ainda no estoque 16 sacos de cimento, tá bom? Então essa aba de consulta é uma aba bem prática, no sentido de você conseguir visualizar os resultados. Então a aba de controle de estoque é uma aba que tem que ser trabalhada com um pouquinho mais de cuidado, né, pelo almoxarife, mas a aba de consulta é uma aba bastante simples que qualquer usuário poderia consultar sem maiores dificuldades, tá bom? Então espero ter contribuído para o aprendizado dessa área do conhecimento aí, que é o controle do estoque, tá? É uma área bastante necessária para o gerenciamento da obra, para que possa ser realizado um controle efetivo das quantidades consumidas dos materiais na obra, tá bom? Obrigado pela atenção e até a próxima.